Oi, pessoal, eu sou a Luísa, eu sou coordenadora de aceleração aqui na ACE e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa live de estreia. A gente está muito animado. Eu estou aqui hoje com a banca completa do Falando em Startups, na verdade, quase completa. A gente teve um problema técnico com uma das pessoas da bancada, mas a gente já resolve. E a gente vai todos juntos falar sobre um assunto que vai estar em todos os episódios da nossa grade, que é a jornada empreendedora. Mas antes, eu ainda preciso apresentar para vocês todas as nossas bancadas. Bora? Olha eles aí. Olá! Sejam bem-vindos. Vamos começar pelo Mike se apresentando. Mike, se apresenta para o pessoal que está nos vendo e nos ouvindo. Começa pelos mais velhos. Olá, pessoal, eu sou Mike Einstein, para quem está tentando pronunciar meu nome. Eu sou co-founder da ACE, então estou na ACE desde que a gente começou, vai dar 10 anos esse ano. Eu sou empreendedor serial. Eu prefiro dizer que eu sou multi-empreendedor. Então, fiz várias coisas na minha vida, já fiz camisinha, já fiz uma empresa de biotecnologia, listei no Nasdaq, vendi, depois eu fiz um site de reserva para restaurante no Brasil chamado Zupa, foi o primeiro, então entrei no mundo digital, comecei a investir em startups há uns 15 anos atrás, isso tudo mais ou menos ao mesmo tempo, e depois veio a ACE, e aqui estamos na ACE ajudando os empreendedores a crescerem e fazerem as coisas acontecerem. Muito bem. A gente teria o Pedro Carneiro se apresentando agora, mas eu já faço uma introdução para vocês. Pedro Carneiro é nosso Head de Investimentos e M&A aqui na ACE, também é partner da ACE. Ele teve um probleminha técnico, ele não vai conseguir entrar, mas vocês vão conhecer o Pedro ao longo dos episódios. Luiz, se apresenta também para o pessoal aqui que está nos acompanhando pelo YouTube. Boa noite aí, pessoal. Super prazer estar aqui falando com todos vocês. Eu sou o Luiz, estou falando diretamente da nossa capital federal aí de Brasília. Sou o correspondente aqui de Brasília da turma. Estou na ACE há pouco mais de 3 anos, caminhando aí para o 4º ano. Já fiz um pouquinho de tudo aqui. Então, investimento, gestão de portfólio, relacionamento com outros fundos, relacionamento com os nossos investidores. E agora estou focando bastante na parte de M&A, né, de saídas, não só com empreendedores do nosso portfólio, mas também empreendedores aí que a gente vem apoiando a buscar esse tão esperado, tão almejado exit, né, para fazer isso bem feito, evitar um pouco dos percalços aí, que a gente já foi aprendendo ao longo das saídas que a gente fez. Então, estou super empolgado de trocar com vocês, de dividir com vocês um pouco de alguns pensamentos, algumas opiniões, e muito feliz aí de estar fazendo essa primeira live aí com todo mundo. Muito bem. E aí eu vou deixar o Alexandre por último, porque para quem está acompanhando pelo YouTube já precisa saber que eu e o Alexandre a gente se odeia. Não, mentira, a gente se gosta, mas a gente se odeia. Otávio, se apresente para o pessoal, por favor. Legal, Lu. Boa noite, pessoal. Meu nome é Otávio Pimentel. Primeiramente, vai ser um prazer estar aqui começando esse projeto super bacana, comandado aí pela nossa host maravilhosa, Luísa Leite. Bom, acho que já deu para perceber um pouquinho pelo sotaque, né? Mas eu moro onde a maioria das pessoas do Sul e Sudeste vem passar as férias. Então, estou aqui baseado no Nordeste, mas especificamente em Recife, Pernambuco. Sou formado em Engenharia Civil e, como todo bom engenheiro, né, pessoal, não decidi seguir minha carreira na minha formação. Então, quem é engenheiro aí vai entender o trocadilho. Comecei minha carreira no mercado financeiro, fazendo gestão de recursos em uma das maiores gestoras aqui do Nordeste, e logo depois me encontrei aí na área de M&A, né, trabalhando com empresas mais tradicionais, onde já cheguei a me envolver aí em projetos do setor de logística, saúde, varejo, enfim, diversos projetos. E entrei aqui na ACE exatamente na área de M&A, com o principal objetivo aí de ajudar os empreendedores de tecnologia na venda do seu negócio, né? Onde a gente tenta buscar aí o melhor deal, tanto do ponto de vista estratégico, como financeiro, para o founder. Então, esse é um pouquinho aí do Otávio. E agora a vez dele, amado, querido, Ale, se apresente. Obrigado, Lu. Sempre bom estar aqui com você.
Mas primeiro, boa noite aí, pessoal, me apresentando rapidinho. Meu nome é Ale, eu sou o economista da turma, estou no meio dos dois engenheiros, então eu fico tentando puxar a sardinha para o meu lado de economista, esse pessoal aí sai da área, e eu, como bom economista, fiquei no mercado financeiro. Mas eu, diferente do Luiz, diferente do Otávio, basicamente sempre trabalhei com M&A, trabalhava com empresas mais tradicionais antes, e há mais ou menos um ano eu entrei aqui na ACE com a missão de desbravar esse mundo tech, ajudar aí o Luiz e o Otávio a construir um pouco essa área, a gerar conteúdo, a ajudar empreendedores na jornada tech. E eu sou aqui de São Paulo, né? Então a gente está espalhado pelo Brasil inteiro, tem Centro-Oeste, tem Nordeste, tem Sudeste, a gente está espalhado aí pelo Brasil inteiro procurando ajudar os empreendedores da melhor maneira possível. E é um prazer. E o Mike, né, lá em New Jersey, também estamos espalhados aí pelo mundo inteiro, Lu, não só pelo Brasil inteiro. E eu estou animadíssimo com esse projeto. Inclusive, eu acho que a gente podia perguntar para o pessoal que está nos ouvindo de onde eles estão nos ouvindo. Eu vi que o Eduardo postou aqui que ele está em Porto Alegre, meu conterrâneo. Comentem aqui, pessoal, de onde vocês estão nos ouvindo. É isso aí. Estou animadíssimo com esse projeto, Lu, vai ser bem legal. Bora. E eu sou administrador, só para dar um equilíbrio aqui, tá, Ale? Então, fica 2 para um lado, 2 para o outro, mais ou menos 2. Muito isso aí, bom. A gente tem que se unir. Gostei. Tem gente de Vitória, tem gente de Recife, de São Paulo. Eu sou gaúcha, acho que todo mundo percebe isso. O Mike, inclusive, no primeiro episódio que vai ao ar agora, dia 6, ele fez uma brincadeira com... Pô, só agora que tu entregou o teu sotaque, eu entrego muito fácil o meu sotaque, gente. Então, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o nosso time do Falando em Startups. Estamos super animados pelo que vem por aí. Agora eu vou ficar somente eu e o Mike aqui para a gente bater um papinho e falar um pouquinho sobre o que a ACE fez ao longo desses quase 10 anos presente no ecossistema de startups, e ninguém melhor que o Mike para contar essa história. Legal. Nós somos precursores, né, do ecossistema. Então, quando a gente começou, era mato alto, ou seja, com a nossa experiência com o Zupa, né, como eu falei antes, o site reserva para restaurante, a gente percebeu que na época não tinha ajuda para nada, para ninguém. Então não tinha o livro do Eric Ries, tá? Não tinha Lean Startup, não tinha metodologia, não tinha Steve Blank, não tinha nada. Você metia as caras e ia errando e avançando. E errava de novo e avançava de novo, acertava uma, errava 3. Quando a gente vendeu, a gente falou, bom, vamos começar a ajudar um empreendedor brasileiro, né? Montar uma coisa estruturada, começar a investir. A gente começou a fazer investimento anjo, isso junto com o Pedro, o meu sócio, o Weingärtner, que já era sócio do Zupa também. E aí a gente, então, começou com uma aceleradora, se chamava Aceleratec, e era uma das primeiras aceleradoras do Brasil, tinha muito poucas, tá? Quase não tinha nada. E a gente desenvolveu, então, uma metodologia para ajudar as startups e a coisa foi avançando dessa maneira. Com o passar do tempo, né, a gente foi, enfim, trazendo mais startups, melhorando, investindo, levantando dinheiro para as startups e buscando exits. Os exits já aconteceram cedo, no 2º ano de operação, a gente já começou a vender a empresa. E aí a gente foi evoluindo e a gente começou a criar startups, né? Então, hoje o resultado de hoje é o resultado de uma história onde a gente criou um negócio que foi hoje se chama ACE Cortex, que é a nossa consultoria de inovação. Então, foi a nossa primeira criação, que deu super certo. Hoje é uma das maiores empresas de consultoria de inovação do Brasil, o Fortune 500, a maioria das grandes corporações trabalham com a gente, mas foi a nossa primeira criação como venture builders, eu diria. Então, a gente acelerava, investia de um lado e criava a empresa do outro, tá? E a gente faz isso até hoje, né? Com o passar do tempo, a gente passou a acelerar no digital, continuou acelerando um pouco no presencial, mas cada vez menos. Antes do Covid, tá? A gente já começou a acelerar no digital. Desenhamos o nosso portal, né? O Growthaholics, aí que a Lu hoje comanda aí. Bom, não vou dar spoiler sobre nome, nem nada disso. E aí, então, a gente subiu para o digital e milhares de startups, ou startups que ainda não eram e que começaram lá.
tá? Números brutais, assim, 4 mil negócios que transitaram pelo nosso portal, aí, o Growthaholics, ele ainda está de pé. Então, isso foi uma das novidades. Eu acho que a ACE sempre trouxe novidades, sempre inovou dentro do próprio ecossistema, né? Então, os pools de investimento, por exemplo, onde você você chama um monte de investidor próximo para investir junto com você. Startup não tinha no Brasil. A gente que inventou. E a gente passou a modelagem para muita gente que está fazendo isso hoje, tá? Tive vários calls, eu me lembro, do pessoal ligando, falando, Mike, posso te copiar, posso usar o modelo, me manda o contrato, me manda isso, como que vocês fizeram? Não tinha pool. Então, a gente conseguiu continuar nessa jornada, né, mudar um monte de coisa no mercado, no ecossistema. Hoje, a gente cada vez mais constrói startups, aí a gente construiu vários negócios aí, desde corretora de câmbio digital, até um negócio de vitamina customizada, né? Então, a corretora chama Zebra, e o Habits, que é um site de vitamina customizada que te entrega em casa. Enfim, hoje a gente o que a gente faz, a gente acelera, a gente tem um fundo, tem um FIP, né, um fundo de investimento próprio, e a gente também trabalha com o pessoal do Espírito Santo, ajudando o pessoal a administrar o fundo de lá, tá? Que eu acho que depois a Lu pode explicar um pouco melhor para vocês, também não vou dar muito spoiler. Então, a gente fez muita coisa, a gente faz muita coisa. Nós vamos fechar o ano com 200 pessoas na equipe, éramos em 3, lá para trás, e a gente está sempre criando coisa nova, então aguardem que sempre vem novidade. Sabe que semana passada eu participei de um evento, Mike, que é da Rede Mulheres Empreendedoras, e a Célia, que é a coordenadora de aceleração lá, ela comentou, ela disse, Lu, a gente deve muito a ACE também, porque a gente sentou, pediu para o Pedro nos explicar toda a metodologia, o LG sentou com a gente um dia inteiro, e eu acho que isso é a coisa mais legal da ACE, assim, eu, como pessoa que está aqui há 1 ano e meio, quase, é muito legal ver como a ACE sempre participou do ecossistema, e agora estando na ponta aqui, como uma ACE, é muito legal tudo que a gente pode contribuir com o ecossistema, e é justamente por isso que a gente criou Falando em Startups, né? Então, tem ligação com o propósito da ACE desde o começo, eu acho. É isso aí, acho que é a continuidade do que a gente faz. O propósito sempre foi de ajudar o empreendedor brasileiro, né? Com o máximo que a gente pode, a gente sempre é pró-empreendedor, a gente vai pegar sempre o lado do empreendedor, não importa o que, tá? Em negociações, enfim, defender e ajudar, esse é o nosso DNA, né? Então, agora a gente trabalha muito também, né? A gente vai falar um pouco de exits, a gente ajuda os empreendedores a construírem a empresa ficar grande e decidirem que rota eles vão escolher, né? Se vai ser um early exit ou se vai ser uma rota de venture capital. Eu acho que isso aí a gente vai explorar muito aqui, né? No nosso podcast, né? Enfim, nas lives futuras a gente vai fazer. Uma das coisas que a gente, acho que é parte da nossa vocação, desenhar junto com os empreendedores o que eles querem fazer da vida, para onde eles vão, e às vezes também desmistificar, eu preciso de não sei quantos milhões de dólares para fazer a coisa ficar, né, legal e fazer a coisa crescer, e às vezes não precisa, né? Então, acho que essa é parte do nosso trabalho, então, uma parte de ajudar, de mentorar, e sem pedir nada de volta, sabe? Isso aí. Eu vejo isso e acredito muito nisso, assim, acho que são 10 anos, né, a gente parar para pensar, são mais de 120 investimentos, a gente chegou aí em 24 exits, até o final do ano teremos muito mais, se tudo der certo, então eu acho que o objetivo é justamente esse, né, pegar todo o conhecimento que a gente tem aqui na ACE, com os Acers, né, então a gente sempre fala, né, do Building Something Awesome, ou Building Together, e esse podcast é justamente isso, né? A gente está construindo junto, a gente está trazendo os times, a gente se envolve nas pautas, a gente escuta a galera que nos acompanha, então, sempre que vocês tiverem dúvidas, tenham sugestão de um podcast, manda para a gente, pode mandar para a gente no Instagram da ACE, pode mandar para a gente por e-mail, podcast@goace.vc.
porque a gente está aqui justamente por vocês, empreendedores, né? Muito obrigada, Mike. E aí, antes da gente chamar o próximo bloco, que são os nossos meninos de M&A, eu queria aproveitar e pedir para quem está nos assistindo a se inscrever no nosso canal do YouTube, porque vai que a gente apareça com uma live surpresa por aí, enquanto a gente está gravando um podcast. Já pensou? A produção agora está aqui me matando, mas eu acho que pode acontecer. Então, se inscrevam no nosso canal no YouTube e ativem o sininho, que a gente já aparece por aí. Muito obrigada, Mike. E vamos com os nossos meninos de M&A. Gente, eu queria que vocês contassem um pouquinho para o pessoal o que a gente vai abordar nesse podcast a respeito de M&A. E mais do que isso, por que a gente está fazendo isso, né? A gente já conversou, né? A gente já gravou alguns episódios, a gente conversou um pouco sobre a importância de gerar conteúdo, e eu queria ouvir de vocês. Otávio, vamos começar por ti? Conta um pouquinho o que a gente vai falar, por que a gente está falando sobre isso, e os meninos vão te completando. Bora lá, Lu. Acho que o principal motivo aqui é que existe uma máxima de mercado que diz que, startup que é fundada, ela tem que levantar uma rodada, né? E eu, pelo menos, não acredito que essa é uma verdade absoluta. Uma startup que ela é fundada, ela pode seguir a rota de Venture Capital, mas ela também pode seguir outras rotas alternativas, e uma delas é o M&A. E é por isso que eu e o Luiz, a gente está aqui na nossa rotina diária, trabalhando com esse tipo de processo, para ajudar os empreendedores que, eventualmente não captaram a rodada, que são bootstrap, que a tese da startup não é VC appeal, ou seja, não desperta tanto os interesses dos fundos de Venture Capital. Então, acho que o principal objetivo aqui da gente estar falando sobre M&A nesse podcast é abrir um pouquinho a caixa preta do M&A e diversificar a notícia, falar um pouco mais. Muita gente não sabe o que é M&A, eu converso com muito empreendedor que nunca ouviu falar de fusões e aquisições. Então, acho que um dos nossos principais objetivos aqui, tanto que na nossa rotina a gente sempre tenta tirar um tempinho para conversar com os empreendedores, é de fato abrir essa caixa preta e ensinar o pessoal, diversificar a notícia, espalhar a notícia sobre o que é o M&A. Acho que esse é o principal objetivo, sabe, Lu? Muito bem, Luiz. E por que é tão importante a gente gerar conteúdo sobre M&A? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, assim, né? Mike, como um dos precursores aí do ecossistema, falou super bem, né? Lá atrás não tinha muita referência sobre coisas que hoje em dia eu diria que são, assim, super disponíveis, né? Então, o que é um MVP? Enfim, coisas do tipo que hoje faz parte, né, do vocabulário do empreendedor. E o que a gente vê é que hoje, se você quiser falar de produto, tem gente para te ensinar, tem conteúdo disponível. Se você quiser falar sobre marketing, tem conteúdo. Vendas, tem conteúdo. Venture Capital, tem conteúdo. Mas e a hora que todo mundo ganha dinheiro com isso? E a hora que a gente fecha o ciclo? E a hora que a gente recomeça, né, um ciclo novo? Fala muito pouco, né? E aí isso que o Otávio falou foi perfeito. Assim, tem empreendedor que persegue uma rota sem refletir se aquela rota é para ele ou não. E eu entendo por que esse empreendedor persegue essa rota, porque muitas vezes pinta-se uma imagem de que o bonito é levantar milhões, o bonito é ter o fundo XYZ como teu investidor, o bonito é, construir empresa de bilhão. E eu não estou querendo desmerecer a importância dessa jornada, pelo contrário, eu super acredito no Venture Capital como um impulsionador da economia do Brasil e de outras, mas essa não é a única rota, e você, como empreendedor, não deveria achar que qualquer outro caminho diferente desse é pior, ou, enfim, é um sinal de que a sua empresa não é boa o suficiente. Então, acho que é por aí, tá, Lu, que vem muito dessa nossa motivação de falar bastante sobre isso, porque a gente entende que o M&A é um meio e não é um fim. Então, são histórias como, por exemplo, a do Mike, a do Pedro W., que constroem um ecossistema como o nosso, ou seja, empreendedores que fizeram um ciclo completo, depois voltam para o ecossistema, às vezes com uma outra posição, seja investidor, seja como fomentador de políticas públicas, seja empreendendo de novo, e é isso que faz o ecossistema amadurecer. Obviamente que eu estou dando o exemplo deles, mas se vocês pegam o exemplo de grandes empreendedores que a gente tem, grandes investidores do nosso ecossistema, vocês vão ver que eles já fecharam esse ciclo uma ou algumas vezes. Então, é um pouco disso, Lu, que vem a motivação. E aí, vou deixar o Ale comentar, mas também tem muito erro que esse desconhecimento causa. E aí o Ale pode comentar sobre isso, mas esse desconhecimento sobre o M&A custa bastante caro.
Ale, só antes de tu complementar o que o Luiz estava falando, eu queria também que tu desse alguns spoilers para o time, para o pessoal que está aqui nos acompanhando, de o que a gente vai falar, assim, o que a gente vai explorar, como é que a gente vai abrir essa caixa preta. Boa. Eu não podia concordar mais com o time aqui. O M&A é uma coisa que para muita gente é muito misteriosa, né? Aquela coisa de, como é que faz? É um negócio só de empresa grande, mas o pagamento vem como que eu acho um potencial comprador? Então, assim, acho que nossa função aqui de gerar conteúdo é um pouco de quebrar alguns tabus que tem no mercado, né? O Otávio falou de mas a gente tem vários. Então, tipo, M&A é só coisa de empresa grande, eu preciso estar faturando 30, 40, 50 milhões para começar a pensar no M&A. Não é bem assim. Você precisa, por exemplo, esperar você ter um comprador ideal, você só pode ser comprado, você não pode procurar uma venda. Todos esses tipos de máximas, a gente vai tentar, não necessariamente discordar delas, mas talvez desconstruir elas aos poucos, explicar para os empreendedores por que elas existem, por que elas viraram máximas de mercado e quais são os lados positivos, quais são os lados negativos. Tem uma coisa que a gente fala muito aquilo, que é que existe uma discrepância muito grande entre o empreendedor e a empresa que compra startups, especificamente no nosso caso. Porque um empreendedor de muito sucesso, referência no mercado como é o Mike, vende 2, 3 empresas no máximo na vida. E uma empresa hoje em dia muito ativa no M&A vai comprar às vezes 10, 12 num ano. Então, assim, e o empreendedor que vai vender uma empresa, que está passando por aquilo pela primeira vez na vida e talvez a única, quantos erros ele não vai fazer? Quantas coisas que ele vai estar no meio do processo e não vai conhecer? Então, a nossa ideia aqui no Falando Startup, no nosso quadro de M&A, dando um spoiler, passar sobre todas as partes da jornada, todos os principais erros, todos os principais tabus de mercado que aparecem, dar dicas para o empreendedor, um pouco sobre tudo isso, e a gente abre a caixa preta mesmo, porque a gente fala o que a gente executa aqui no dia a dia, né? Eu brinco que M&A não tem fórmula mágica, não é ciência de foguete, né? Tô com os engenheiros aí, não é ciência de foguete. É aquela coisa padrãozinho, só que por não ter conteúdo, pelas pessoas não procurarem tanto, que nem o Luiz falou, as pessoas hoje em dia sabem o que é MVP, mas alguns anos atrás não sabiam. A nossa expectativa é gerar conteúdo essas coisas para que daqui, sei lá, 5 anos a gente não esteja mais precisando falar sobre esses assuntos e a gente possa falar sobre novos assuntos que são desconhecidos no mercado. É isso aí. E aí tem uma coisa que eu acho que é muito legal, todas as gravações, quando a gente vai falar de M&A, elas são exatamente iguais a uma reunião deste belo time que está aqui, mais a Bru. Se a Bru estiver nos acompanhando, um beijo para a Bru. Mas a gente traz muito realmente da vivência, assim, e mais do que isso, acho que a gente se coloca no lugar do empreendedor, né? A gente gravou um que vai ao ar já, falando, né, da questão da paixão, de que o empreendedor é um cara apaixonado e que às vezes é muito difícil para ele, né, abrir mão daquele grande amor que é a empresa que ele criou. Então, eu acho que o principal aprendizado que eu tenho das gravações que a gente tem feito sobre M&A vai ser difícil, vai ser doloroso, mas a gente está aqui justamente para descomplicar, né? Para olhar para aquilo ali e dizer, não, calma, não é um bicho de 7 cabeças, como acaba aparecendo por não ter informação. Então, o que a gente está fazendo é levar a informação, e esses 3 meninos, além de criar este conteúdo no podcast, eles também criam conteúdos nas redes deles. Então, sigam os meninos no LinkedIn, que eles postam muitas coisas por lá e vão gerando cada vez mais conteúdo para você, empreendedor ou empreendedora. Meninos, vocês querem acrescentar mais alguma coisa aqui? Querem falar? Dar mais algum spoiler? O Ale deu pouco spoiler, eu acho. Eu acho que posso ajudar no spoiler. Posso ajudar no spoiler. Eu sou contra spoiler, Lu. Eu não gosto de dar spoiler. Nem de sério eu dou spoiler. Imagina no meu podcast. Não, Alexandre. E eu sou o contrário. Eu adoro spoiler, então eu já vou comentar assim. Cara, quanto vale a minha empresa? Em que momento que eu vendo? Quero vender por 50 milhões, 100 milhões, 500 milhões. É factível ou não? Tomei não de VC. Monto outro negócio, eu vendo. Puxa, chegou uma oferta, é um fracasso eu vender, é um sucesso, como que eu lido com isso? Chegou um Q&A, como que eu respondo? Balanço é importante? Por que balanço é importante? Por que você deveria ter isso em dia? Puxa, o que acontece no dia seguinte? Vamos para as Bahamas e vamos andar de jatinho e vamos fazer o quê? Então, acho que são algumas das perguntas aí que aparecem bastante, né? Que como a Ale falou, vamos desmistificar.
E como a Lu bem colocou, acho que não vai ser nada distante do que a gente vive. Então, só hoje, essas pessoas que estão na tela aqui já falaram com 3 empreendedores diferentes que estão passando por transações muito diferentes entre si, uma envolvendo troca de ações, uma envolvendo uma compra parcial, mas já com opções de compra de totalidade, outra envolvendo 100%, um cash out, outra earn-out, essa sopa de letrinhas que a gente vai dividir aí com o pessoal. Então, vários spoilers pela frente, mas acho que se você não entendeu alguma coisa disso, você quer aprofundar alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar, vale a pena você se inscrever aí no podcast, que vai conseguir te ajudar bastante. É isso aí, sigam Falando em Startups na plataforma favorita de vocês. O pessoal da nossa produção está aqui colocando no chat, tem um QR Codezinho aqui também. E sigam, porque a gente vai realmente conversar sobre todos esses assuntos que o Luiz levantou aqui. Meninos, muito obrigada. E aí, a gente estava falando aqui de ir para as Bahamas comemorar, e aí eu vou trazer o Mike aqui novamente, que é um empreendedor que, né, já fez, já vendeu, já fez de novo, e ainda segue empreendendo, né? O Mike tem... Ele fala, tá? Eu vou só deixar bem claro que ele fala que ele é dinossauro. Ninguém mais do time fala isso, é só ele. Mas o Mike tem toda essa experiência por trás desses êxitos, né? São 24 aqui na ACE. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o cenário atual do ecossistema. Obrigada, meninos. Vocês já voltam. Mike, você... Vamos comemorar nas Bahamas? Não, vamos. Falando do cenário atual, é meio complexo a gente comemorar nas Bahamas, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal o que está acontecendo, o que vem por aí, porque a gente vê muita notícia assustadora, até eu diria, né? Muita notícia sensacionalista até um pouco, mas eu acho que tu, com toda a experiência que tu tem, toda a experiência que a gente tem aqui na ACE, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso e por que tudo isso que está acontecendo agora no ecossistema se encaixa com o propósito do Falando Startups e com o propósito da ACE também. Muito bem. Então, antes de mais nada, calma, né? Muita calma. O mundo de investimento, ele é cíclico, tá? E sempre passam por altos e baixos, né? A gente vai continuar sempre passando por altos e baixos, mas no longo prazo, no decorrer do tempo, os valuations só aumentam, o dinheiro investido só aumenta, o valor dos M&As só aumenta. Tá? Se vocês puxarem de 10 anos ou 20 anos para trás aqui nos Estados Unidos, a curva ela é assim, ela é uma ascendência eterna, nunca cai. Tem um pico para cima e para baixo de vez em quando, uma pequena variação, mas ela é insignificante e rápida, tá? Comparado com a tendência da curva de crescimento. Então, não estou preocupado, mas você precisa ficar esperto, né? Então, e aí nós estamos numa fase de uma pequena correção. O que está acontecendo não é uma catástrofe, é uma correção. Muito bem. Por quê, né, dessa correção? Então, o fenômeno, ele serve no mundo inteiro, só que, em geral, no mundo dos startups, ele começa aqui nos Estados Unidos e ele desce, né, no caso do Brasil, eu falo desce porque ele vai para lá, passa pelo Panamá. Ele desce, né, como uma bola de neve e com alguns meses, às vezes anos de atraso. Então, tem que levar isso em consideração quando a gente lê carta da Sequoia que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar no Brasil tão cedo. Tá? Então, isso é o primeiro. Mas vamos lá. O que aconteceu? A liquidez começou a secar, né? Então, por que a liquidez está secando? Porque o custo do dinheiro nos Estados Unidos sempre foi muito barato, estava muito barato, sempre foi não, mas estava muito barato durante muito tempo. Nada de interessante para investir, além da bolsa, taxa de juros lá embaixo, e aí o pessoal começou a jogar dinheiro em startups. E aí isso vai para os fundos grandes, que levantaram bilhões, né, fundos milionários. O Andreessen Horowitz acabou de lançar um de cripto aí com 400 milhões, quase meio bi, tá? Só para investir em cripto. Se alguém acompanha a cripto aqui, vocês viram que a coisa, né,
Está virando vapor, depois volta. O cripto é o melhor exemplo do vai e volta, né, dessa montanha-russa que acontece no curto espaço de tempo. No mundo dos startups, no nosso mundo ele vai demorar um pouquinho mais. Mas então, assim, grande excesso de liquidez, coloca-se muito dinheiro no mercado, coloca-se muito dinheiro em fundos de investimento, coloca-se muito dinheiro em startups de todos os tamanhos, criam-se unicórnios, porque, né, se criou lá mais de 1.000 unicórnios aqui nos últimos anos, porque para você fazer um unicórnio, você precisa de realmente muita grana. O que cria o unicórnio é o volume de dinheiro que ele consegue levantar. Então, o dinheiro estava sobrando. Muito bem. Dinheiro sobrando, investindo para caramba, valuations lá em cima. E aí, como é que eu vou retornar esse dinheiro, né? Então, quando deu o choque da liquidez, da taxa de juros aumentar rápido aqui, da inflação, né, puxando aí já 7%, 9%, o pessoal está prevendo mais até aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, faça um paralelo, tá? A coisa anda igual, um pouquinho de atraso, como eu falei. Menos a inflação nossa, que ela cresce mais rápido. Aí o pessoal puxou o freio, e existe uma correlação direta entre também o que acontece na Bolsa com a liquidez para startups. Então, quando a Bolsa começou a cair, o pessoal começou a liquidar suas posições. Tech não conseguiu cumprir mais com as promessas do Covid, né? Então, todos os estoques, as ações Covid Stock, né? As ações de Covid, de um DocuSign, tá? Que é assim, sensacional, uma baita de uma solução, de uma Netflix, né? Que é um negócio, bom, não preciso nem explicar, despencaram, porque o pessoal não estava acreditando mais, não, né? Tudo que elas subiram no Covid parou de subir, agora caiu. Do momento que cai tudo, cai também essa liquidez para startups. Então, existe essa correlação. O investidor, ele fala, pô, eu estou perdendo dinheiro na Bolsa, eu também não vou colocar em startup. Se eu sou investidor de tech na Bolsa, então menos ainda. Tá? Então, a liquidez puxou. Bom, só que puxou para quem? Né? Então, precisa contextualizar. Puxou para quem? Puxou para o cara lá em cima que está na série B, C, D. Puxou para o cara que está levantando lá 50, 100, 200 milhões de dólares. Tá? Puxou para esses caras. Esses caras estão com muita dificuldade. Esses caras realmente estão. Por quê? Porque você vai levantar 200 milhões e você vai deixar 20% da tua empresa. Você está falando que está valendo o quê? 4 bi, sei lá. Tá? Como é que o investidor vai retornar? Porque o investidor ele quer fazer 10 vezes a grana. A empresa que eu estou colocando todo esse dinheiro, ela vai valer bilhões de dólares um dia e vai ser vendida de alguma maneira para poder retornar, vai fazer um IPO? Ninguém está acreditando mais. Por enquanto. Por enquanto. Volta, já volta. Tá? Então, como secou aqui em cima, né, nas grandes empresas, nas grandes startups, a coisa começa a descer. Aqui nos Estados Unidos não bateu ainda no early stage, mas está chegando. Não a falta de dinheiro, mas condições de investimento mais rígidas. É a hora do investidor. Não é mais a hora da startup. Vamos para o Brasil? É muito parecido. As grandes startups já estão começando a fazer demissão em massa. Os fundos, que a gente conhece todo mundo, já estão pensando 2 vezes. Vou buscar preço, né? O que significa isso? É quando um fundo conversa com o outro. A gente saiu de uma fase de competição entre os fundos gigante, né? Onde os caras olhavam para uma startup e assinam um cheque logo. Não tinha muito co-investimento. Quem tinha que fomentar o co-investimento era o empreendedor falando, pô, vou pegar 2, 3 fundos bons para mim. E pegava. Agora, já não é tão assim, né? Então, esses fundos bons que você, empreendedor, quer, eles estão conversando, estão olhando entre eles, vendo se você vai entrar, não vou entrar, também não vou. Talvez agora não. Então, a gente está ouvindo muito, talvez agora não, mas quem sabe lá para frente. Então, o ritmo de investimento desses fundos de todos os tamanhos no Brasil, ele está desacelerando um pouco. Tá? Acho que é isso que é o grande aprendizado. Não é que acabou, é que está um ritmo um pouco mais lento, as análises um pouco mais profundas. Como é que eu vou retornar o investimento sem FOMO? Tá? Como é que eu vou garantir, sei lá, 10 vezes a grana dos meus investidores, eu, o fundo, no caso?
Então, eu vou tentar acertar o passo e talvez investir um pouco mais devagar nas empresas que performam da maneira que eu quero. Lu, tô falando muito, você vai me interrompendo. Não, é isso. Eu acho que tem toda a ligação com o fato da gente estar criando conteúdo. Por quê? Porque a gente não vai falar só de Venture Capital, a gente não vai falar só de M&A, a gente já gravou episódios sobre como montar um time, a gente quer falar de Stock Option Plan. Então, tem muitas coisas que vão vir por aí, né, nos episódios que a gente vai lançar toda segunda-feira, às 5 horas da manhã, que é justamente para ajudar esse empreendedor nesse momento, porque agora é o momento dele, digamos assim, né, breakivar, fazer caixa, tipo, segura um pouquinho, porque estamos passando por uma zona de turbulência, mas ali na frente já vai parar essa zona de turbulência, né? O Mike tem um artigo que ele sempre manda para a gente, que é muito bom, e depois a gente pode repassar. No primeiro episódio a gente fala desse artigo, inclusive, né? Que é sobre a bolha, né? A nossa bolha está estourando. Essa bolha vem estourando há muitos anos. Ela está prestes a... E é sempre o mesmo movimento, né, Mike? Sai em tudo que é jornal, tipo, o fim das startups, os unicórnios estão morrendo, tal. E a gente está vendo que... Tem carta da Sequoia que a gente resgatou de 2000, falando a mesma coisa. Tá? Agora a Sequoia não fez uma carta, ela fez uma apresentação de 50 slides. Se vocês quiserem, a gente manda para vocês depois, para quem não viu. Tá? Então, assim, de novo, por isso que eu digo, vamos com calma. Mas, uma outra coisa que a gente sempre prezou na ACE, né, nas nossas 140 investidas, a gente gosta de empresa que é cash efficient, que tem eficiência de caixa, que sabe usar o dinheiro, que sabe ir longe com pouca grana. Tá? E a gente sempre investiu em empresa assim. E agora, essas são as empresas que vão ser as empresas preferidas, escolhidas dos investidores. Aí eu estou falando desde anjo, fundo e etc. Tá na hora da gente, né? Eu tenho falado isso para todo mundo. Antes era growth. Agora é runway. Tá? Então, estica a tua vida o máximo possível. Aprende a trabalhar com pouca grana. Para de comprar participação de mercado no Google. Sabe? Não vai aumentar teu valuation. Aumenta a venda, mas corrói teu caixa. Então, encontra, né, o teu verdadeiro mercado, o teu product market fit de verdade, em vez de comprar ele, porque isso não vai trazer mais nada para você. E mostra para os investidores que aquele R$ 1 milhão que você está levantando, ou 2 ou 3, vai te levar para um universo de 2 anos, e não de 9 meses. Tá? Essa é a diferença de mindset para quem está no early. Tá? E aí você não precisa sair demitindo as loucuras que a gente está ouvindo. Quem está mais lá em cima precisa também fazer, e já está fazendo. Está reestruturando a maneira de trabalhar para esticar o caixa, porque os grandões estão olhando com mais calma. Tá? Então, eu acho que uma das coisas que a gente já viu nesses ciclos todos, né, é o relacionamento do investidor, e aí eu coloco o anjo, o grupo anjo, o VC, com a startup. Ele também, né, aquilo que eu estava falando, uma hora para a startup, uma hora para o investidor. Então, agora está mudando. Então, eu acho que para quem está levantando dinheiro agora, continue levantando, não para de buscar grana. Tá? Nunca você para de buscar grana. Porque tem gente procurando, e se você não pegar, o investidor vai dar para um outro. Simples assim. Tá? Então, você tem que estar sempre ativo nisso. Só que você tem que pensar que, além de você ser bom em usar esse dinheiro, esticar a vida dele, esticar a vida do teu negócio, você tem que se preparar para talvez alguns termos negociais um pouco mais duros, talvez um pouco mais de inflexibilidade dos investidores. E não estou falando do cara dar porrada e falar um monte de coisa absurda, não. Mas vai ter deal que vai aparecer na tua mão, pegar ou largar. E aí, 3 meses atrás não tinha isso. Tá? Vai ter.
E onde vai ter lá, eu quero mais preferência, eu quero mais isso, eu quero mais direito, eu quero um veto, eu quero aquilo, eu quero ser no conselho, mas eu tenho um muito pequeno, percentual muito pequeno da tua empresa, e um monte de outras coisas que talvez eles flexibilizassem antes, eles vão flexibilizar menos agora. Eu acho que essa é a mudança, mas, de novo, ela é temporária, ela passa, e o mundo vai dar a volta, e de novo vai virar de novo para a startup, e assim que a coisa melhorar. Eu não sei, né? Ninguém tem bola de cristal, mas enquanto tiver essa inflação maluca, enquanto a gente tiver guerra, difícil essa mudança ser muito rápida, né? Acho que tem coisas que vão precisar montar uma estruturação econômica um pouco mais robusta para o mundo poder acostumar com o que a gente está vivendo ou acabar com isso, né? Então, acho que é isso. Aí, pensando em M&A, voltando para o tema, é muito parecido, tá? No sentido de que as condições também talvez endureçam um pouco mais, talvez a liquidez talvez seja um pouco menor, mas a gente enxerga que nos momentos cíclicos, onde as coisas ficam mais difíceis, vamos dizer, do lado da startup, os compradores abrem um apetite. Porque, quem sabe, eu acho uns bons deals aí agora, que a coisa está um pouco mais difícil para eles. Eu vou pegar aí e começar a engolir o Pac-Man vem. Tá? Então, não me espantaria em nada se os volumes aumentassem ou continuassem no frenesi que vieram, tá? Com condições um pouco diferentes, mas eu acho que o M&A ele vai continuar. Ele não vai parar. Tá? Porque essas empresas que estão fazendo compras, elas têm um projeto de longo prazo, elas vão saber navegar, e precisam saber navegar, né, no seu médio e longo prazo para poder passar por uma intempérie aí e depois mandar ver. Então, eu acho que a gente vai continuar vendo a atividade. A gente está vendo, eu não acho. A gente aqui, né, com a turma que acabou de entrar aqui com a gente vê essa atividade forte. A nossa equipe de M&A está trazendo empresa nova para ser vendida, né? Todo dia, sei lá, como eles falaram agora, hoje mesmo falamos com 3. Então, assim, tem muita gente, tem muita atividade. Muita atividade. Então, isso é uma boa oportunidade para quem está pensando em vender seu negócio. Eu acho que é um bom momento, nunca deixa de ser. E aí, só para contextualizar para quem está nos ouvindo, é por isso que estamos aqui, para te ajudar a chegar no cheque que tu quer, a chegar no exit que tu quer, porque a gente está aqui justamente para passar conhecimento e aprender ao longo do caminho também, eu diria, né? A gente sempre aprende alguma coisinha. Muito obrigada, Mike. Você fica aqui, que nós vamos fazer uma brincadeirinha agora. Deixa os meninos voltarem. Eu sou uma surpresa para você sempre. A gente tem um quadro no podcast que é o Se Eu Fosse Você. E aí, estes belos homens que estão aqui, eles se colocam no lugar do empreendedor e pensam o que eles fariam nessa situação. E aí eu queria que vocês falassem, né, pensassem que se vocês fossem os empreendedores e empreendedoras que estão nos assistindo e nos ouvindo, vocês ouviriam o Falando em Startups? E por que vocês ouviriam o Falando em Startups? Luiz, por quê? Sim, não. Agora é a hora de destruir esta host que fala. O Alexandre eu vou deixar por último. Acho que a minha resposta é definitivamente. Eu acho que o pessoal vai ver assim ao longo dos episódios que, na minha avaliação, a gente está tratando de temas muito complexos, muito sensíveis, de uma forma bastante leve, sabe? Numa linguagem muito tranquila do empreendedor entender. E parece que não é um interesse compartilhado por todo mundo, né? Às vezes parece que quer falar difícil para entender menos, para parecer que é mais difícil, para justificar alguma coisa. Então, se eu fosse você, empreendedor, empreendedora, definitivamente eu colocaria na agenda para trazer suas dúvidas, para tirar suas dúvidas, para debater com a gente, que vai ser aí um prazer fazer parte dessa jornada virtualmente com vocês, pelo podcast, ou quem sabe com alguns, até fazer alguns negócios juntos, seja investimento, seja saída, seja o que for. Então, definitivamente aí, Lu. Mike, você ouviria o Falando em Startups? Por quê? Sem dúvida. Porque um dia você vai vender a tua empresa.
Porque se você é um empreendedor de startup, cedo ou tarde, por maior que seja o teu propósito, startup só serve para uma coisa, para ser vendida, você fazer outra. Então, um dia, você vai fazer isso. Então, se não for agora, não tem problema. Vem para cá, aprende, e um dia você aplica aquilo que a gente vai te ensinar. Por isso você tem que vir. Muito bem, e eu vou realmente deixar o Alexandre por último, porque o bullying aqui, como eu sou a host, eu posso aplicar o bullying. O time de People me permite nesse caso. Otávio, você assistiria o Falando em Startups? Assistiria, é ótimo, nós estamos ao vivo, você está assistindo, mas você ouviria o Falando em Startups? Recomendaria para um amigo? Essa é uma boa pergunta, né? Eu podia ter feito essa. Verdade, então vou responder ela também, Lu. Eu não só ouviria, como também ia no LinkedIn de cada um aqui, chamar para um papo de 30 minutos, porque coisa boa vai sair, viu? Bater um papo com essa galera que está aqui, no mínimo um insight muito bom você vai ter. Mas é muito isso que o Mike falou, né? Um dia você vai vender sua empresa. Seja você seguindo a roda de Venture Capital e você fazendo um IPO lá na frente, ou então você vendendo para um grupo muito maior, um fundo fazer desinvestimento,